Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 19, Mateus 9, versículo 16. Jesus falando com os fariseus: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Vinho novo em odres velhos. O que vem a ser isso que Jesus está falando? Os fariseus vieram perguntar para ele por que é que os discípulos dele não jejuavam como os outros jejuavam. Os fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuavam. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? E Jesus responde isso. Ele fala primeiramente: não vão jejuar porque o noivo está entre eles. Mas ele também fala sobre vinho novo e odres velhos. É uma parábola e ele não explica a parábola. Você tem que entender a parábola pelo contexto. E o estudo de hoje vai ser uma tentativa de explicar essa parábola. É um estudo que pode parecer meio teórico demais à primeira vista. Muitas coisas nas Escrituras aparentemente são teóricas, mas ela não é só teórica. Eu gostaria de falar bastante sobre os sacrifícios do Velho Testamento em comparação com o sacrifício de Cristo. Para nós, essa é uma realidade hoje. O sacrifício de Cristo é o que trouxe cada um de nós aqui essa noite. Mas tem alguns aspectos dos sacrifícios de animais que, se você está estudando o Velho Testamento, a maior parte da nossa Bíblia é o Velho Testamento. E o Velho Testamento está repleto desses sacrifícios. E, além da verdade, mesmo o Novo Testamento está repleto desses sacrifícios, porque os evangelhos, os 4 evangelhos, ainda você está debaixo dessa época de sacrifícios. E mesmo depois que Jesus morre e ressuscita, a vida dos discípulos em Jerusalém, ainda nos primeiros anos do cristianismo, está muito ligada com o templo em Jerusalém, e até com sacrifícios, práticas de sacrifícios da religião judaica em Israel. E algumas coisas são difíceis de compreender, e eu tenho relutado em dar esse estudo aqui. Eu já pensei algum tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu vim aqui, eu pensei, vou dar um estudo sobre isso, mas eu não estava preparado. Tinha muita coisa que eu tinha que estudar ainda. Algumas coisas ainda estou estudando e eu tenho dificuldade com certos textos, mas é muito importante, porque a Bíblia fala demais sobre esses sacrifícios, sobre esse assunto, e sobre mais um assunto, que é o milênio, sobre o reino de Deus, de Cristo aqui na terra um dia. E as duas coisas estão ligadas. Quem crê que Jesus um dia vai reinar aqui na terra literalmente, não pode abandonar o pensamento e a meditação sobre os sacrifícios, porque os textos mencionam sacrifícios no milênio. Isso é motivo de muita discussão, motivo de muita até briga entre cristãos. O que significam aqueles textos da Bíblia que falam sobre o milênio e que falam sobre sacrifícios. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo aquilo que eu andei meditando ao longo das últimas semanas ou meses a respeito disso, mas que Deus me ajude. Primeiramente, o vinho aqui que Jesus está mencionando se refere o remendo, na verdade. Antes de falar do vinho, ele falou do remendo, depois ele fala do vinho. É a mesma coisa, né? Remendo novo em pano velho, ou então vinho novo em odres velhos, não dá certo, vai acabar arrebentando. O remendo está ligado com o jejum que os fariseus mencionaram, uma prática que eles ensinavam, que era da tradição deles, e que os judeus, os discípulos de Jesus não estavam fazendo. E Jesus fala então: olha, isso que vocês estão tentando impor sobre os meus discípulos é como você tentar colocar um remendo em uma roupa nova, remendo velho em roupa nova. Ao contrário, tanto um quanto o outro vão estragar.
Mas, na verdade, o que é o sentido espiritual disso? Jesus estava trazendo algo novo. E os fariseus estavam tentando impor as coisas velhas sobre essa coisa nova que Jesus estava trazendo. A prática, na verdade, do jejum não era uma lei de Moisés. O judeu era obrigado a jejuar uma vez por ano, no Yom Kippur, lá, o dia da expiação, mas eles tinham uma prática de jejum muito comum entre os fariseus, a tradição deles. Mas se você for olhar na lei de Moisés mesmo, o jejum era bastante escasso, assim, uma lei obrigando você a jejuar. Mas muitas pessoas ainda hoje não compreendem que a coisa, quando Jesus vem, claro, Jesus ainda está debaixo da lei, mas ele está preparando seus discípulos, ele vai morrer e vai ressuscitar, e uma coisa nova vai começar, uma coisa diferente. E os fariseus não estavam prontos para entender isso ainda. Os discípulos de Jesus ainda não estavam prontos para compreender exatamente como isso seria. E hoje em dia ainda os cristãos não entendem muitas vezes que as coisas velhas não se aplicam. Muitas das coisas velhas não se aplicam hoje. Se você quiser encaixá-las no Novo Testamento que Jesus trouxe, não vai funcionar. A coisa não vai se encaixar. Não é um remendo daquilo que já tinha, que Jesus veio trazer. É uma coisa nova. O Evangelho de Cristo é um Evangelho novo, ligado a uma nova aliança. Você tem alguns grupos que ainda tentam trazer os cristãos de novo, de volta à servidão da lei. Nós temos isso comum entre adventistas, que você tem, os adventistas creem que nós ainda devemos guardar a lei de Moisés, com exceção dos sacrifícios, talvez algumas festas, mas os 10 mandamentos em particular e vários outros mandamentos, a lei de Moisés, ela ainda é aplicada à igreja. Você tem os judeus, dentro dos judeus você tem os judeus messiânicos, os judeus que creem, a maioria dos judeus não crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, mas muitos creem, têm se convertido, e dentre esse grupo tem alguns que entendem a diferença entre a velha aliança e a nova aliança e não creem que estão debaixo da velha aliança. Eu conheço grupos de judeus messianos que creem como os cristãos, como nós, que o Velho Testamento não se aplica à igreja, nós estamos debaixo do Velho Testamento, mas a maioria dos judeus messiânicos acha que estão vivendo o judaísmo ainda, só que um judaísmo com Cristo. Aceitamos que Jesus é o Messias, mas ele veio trazer uma reinterpretação do judaísmo, a coisa não foi abolida, a coisa não passou, e nós devemos ainda guardar as festas, as datas, os sábados e tudo conforme Moisés manda. Menos os sacrifícios, né? Porque Jesus ofereceu o único sacrifício. E, a bem da verdade, mesmo entre os evangélicos existe mistura, até os batistas. Eu estive lendo o Estatuto de Fé da Convenção Batista Brasileira, de uma maneira geral, eu concordo com tudo que está ali, nós somos batistas, mas eu percebi algo a respeito dos 10 mandamentos que causam um pouco de conflito, porque ali dizia que os batistas seguem os 10 mandamentos, só que o sábado nós guardamos no domingo. Nós guardamos um dia da semana, como a lei manda, devemos descansar um dia, mas em vez de descansar no sábado, nós descansamos no domingo e cultuamos no domingo. E é verdade, a gente procura fazer isso. Nós procuramos separar o domingo não para ter trabalhos seculares, mas para adorar o Senhor e também para descansar. Só que a verdade é que, se você for pegar a forma como o Velho Testamento ensina o sábado, não se aplica ao nosso domingo. Nós não guardamos o nosso domingo da maneira como Jesus, o Deus, ensinou os judeus a guardarem o sábado. Se fosse assim, eu não estaria aqui hoje, né? Porque eu vim de São José dos Campos até aqui. Você não pode, na lei de Moisés, viajar no sábado, né? Você tem uma certa distância ali, não lembro quanto exatamente agora, mas uma distância curta que você pode caminhar. Então, muitas coisas
que a lei manda a respeito do sábado, nós não aplicamos no domingo. Então, não é bem correto, eu entendo dizer que o domingo é o nosso sábado, apesar de que muitos evangélicos usam o termo assim. Eu não acho uma colocação muito precisa, mas não há problema, continuo batista do mesmo jeito, mas existem certas coisas que a gente acaba pensando um pouco diferente. Mas, em princípio, as coisas que eu vou falar, a primeira parte desse estudo, refere-se a por que nós não estamos debaixo da lei. E eu gostaria que os irmãos soubessem que eu amo estudar a lei de Moisés. O livro de Levítico é um dos meus favoritos na Bíblia. Aqueles sacrifícios todos, aquele derramar de sangue, tudo que aquilo representa me atrai demais. Eu leio e releio Levítico e às vezes só falta sentir o cheiro da carne queimando ali, de tão detalhado que é a descrição dos sacrifícios que eles fazem, dos holocaustos e tudo mais. Eu amo a lei de Deus, mas temos que entender, e ela é proveitosa para nós. Tudo que está escrito nas Escrituras, mesmo aquilo que já passou, serve de exemplo para nós. Paulo diz que foi escrito como exemplo para nós, é proveitoso, mas não estamos debaixo de tudo como se fosse uma lei para nós hoje em dia, senão ainda estaríamos procurando um lugar para matar animais, né? Bom, primeiro, os judeus afirmam que a lei não pode passar. A lei é eterna, é um estatuto perpétuo. Várias vezes no Velho Testamento, Deus falou com o seu povo claramente que a lei foi dada por estatuto perpétuo. Eu separei só um capítulo do Velho Testamento, tem inúmeras passagens sobre isso, mas se você pegar Levítico capítulo 16, 3 versículos falam isso. O Levítico 16, 29, Levítico 16, 29 diz: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Está falando das festas anuais dos judeus. Então, estatuto perpétuo. Você tem que guardar essa festa da maneira como está prescrito aqui. E ele repete no versículo 31, é um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. E versículo 34, e isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui, o dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou no tabernáculo, ou então no templo depois, para fazer expiação pelo povo, pelos pecados do povo do ano que se passou, e renovar espiritualmente diante de Deus o povo para o ano que estava começando. Estatuto perpétuo. A igreja nunca praticou o Yom Kippur, o dia da expiação. E agora, você pode pensar, isso é só para judeus, isso é para gentios? Nós não estamos fazendo, mas é perpétuo. Então os cristãos estão errados. Os cristãos estão na religião errada, porque não estão cumprindo o dia da expiação. Na verdade, evidentemente, hoje em dia não tem mais tempo, né? Não há possibilidade de você fazer essa expiação sem um tempo, é necessário esperar, mas mesmo quando havia tempo, né? Nós estávamos praticando, os cristãos dos primeiros anos da era cristã, alguns estavam em Jerusalém, mas e os outros? E os gentios que se convertiam, né? Então, eu não me sinto compelido a financiar a construção do templo em Jerusalém hoje. Eu creio que o templo vai ser reconstruído, mas eu não sinto que há a vontade de Deus que eu comece a doar recursos para construir o templo, porque eu preciso adorar no templo onde vai ser feita expiação pelos meus pecados. Então, mas eu disse que o estatuto é perpétuo. Então, como é que a igreja, os cristãos, têm coragem de desconsiderar os estatutos perpétuos da lei de Deus no Velho Testamento? Bom, primeiro, essa palavra perpétuo, do hebraico olam, ela
não tem um sentido absoluto de eternidade. Ela pode ter um sentido de para sempre, tudo bem, mas pelo contexto ela pode significar outra coisa. Ela pode significar simplesmente um tempo longo e indeterminado. Os hebraicos, conforme eu li, do hebraico antigo, não tem uma palavra que é exclusivamente aplicada para algo que é eterno, que nunca vai passar. Então você tem que entender o significado pelo contexto. Por exemplo, essa mesma palavra vai aparecer em alguns textos, como Êxodo 21. Êxodo 21, versículo 6, tem uma palavra semelhante, tem exatamente esse rolando do hebraico. Êxodo 21, 6 diz: então, isso é a respeito da lei dos escravos, como tratar os escravos. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. O escravo vai servir o seu senhor para sempre. Ele não vive para sempre. Ele vai servir enquanto ele estiver vivo. Então, aqui, o para sempre, que é a mesma palavra do estatuto perpétuo ali, o para sempre quer dizer até ele morrer. Não quer dizer para sempre. Pelo contexto, você tem que entender o significado. Levítico 25, 46. Levítico 25, 46. E possuí-los eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir. Mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis deles com rigor. De novo, a questão da escravidão. De novo, vocês vão servir, eles vão te servir perpetuamente. Vai servir perpetuamente. Ele serve enquanto ele estiver vivo. Deuteronômio 15, 17. Deuteronômio 15, 17. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta do teu servo será para sempre. É a mesma contexto. É aquela história, eles se casaram e viveram felizes para sempre. Ninguém vive para sempre. Eles estão felizes enquanto estiveram casados, enquanto viveram. Então você tem que entender o sentido. Quando a Bíblia diz estatuto perpétuo, quer dizer, não vou marcar uma data para você parar de cumprir esse regulamento que eu estou passando. É para vocês, como povo de Israel, continuarem fazendo, e vai morrer uma geração e começa outra. É para ficar fazendo. Não é para abolir isso. Não é para ninguém chegar por conta própria e parar de fazer. Não, continue fazendo. Os sacrifícios eram para continuarem sendo praticados. Mas, como é que eu chego à conclusão de que eu não preciso mais fazer isso? Tudo bem, o texto diz, pelo contexto, eu posso chegar à conclusão de que não preciso mais praticar o sacrifício. Mas isso aí não garante que você não precisa. Pode ser que precise, né? O que garante que não precisa realmente? Gálatas, capítulo 3. Então você tem que ir no Novo Testamento. Quando o Messias aparece, e o Messias é aquele que vai explicar a Torá, segundo a própria tradição judaica. Ele explica, ele interpreta o Velho Testamento para os fariseus, mostrando que os fariseus estavam interpretando errado, principalmente me vinha a memória agora Mateus 5, no Sermão do Monte. E ele ensina os seus discípulos, e nós temos que crer naquilo que os discípulos nos ensinaram, com base no que aprenderam de Jesus. Gálatas 3, 24 e 25, que Paulo está falando, de maneira que a lei nos serviu de aio, então um tutor, um cuidador, alguém para cuidar de nós, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, essa é a primeira palavra. Eu não estou debaixo desse cuidado, desse conjunto enorme de mandamentos, que não são só os 10, que nós procuramos obedecer
com exceção do sábado, nós guardamos 9. Na prática, nós guardamos 9 mandamentos. Você pode pensar que você guarda 10, mas não é muito preciso isso. Na prática, você guarda 9 mandamentos, se você for comparar com o jeito que Moisés ensinou. Mas nós procuramos guardar. Agora, isso tudo e todas as outras centenas de mandamentos tinha um prazo de validade, segundo Paulo. Esse prazo é até chegar à época que ele chama da fé. Depois que veio a fé já existia. A fé sempre existiu. Só que ele está falando de algo que começou em Cristo, evidentemente. Uma nova era, aquilo que a gente costuma falar de nova dispensação, uma nova fase do plano de Deus sobre o mundo, para os homens. Então, essa nova fase me diz que eu não estou debaixo desse cuidado, dessa instrução que foi dada. Esse tutor era uma pessoa que cuidava da criança e ensinando as coisas básicas para a criança, até a criança judaica, chegar numa idade em que ela podia ir para a escola e ali ela ia aprender as coisas. Mas enquanto isso, está debaixo de um tutor. Esse tutor é a lei. A lei serviu para conduzir o povo de Deus até a chegada do Messias, quando o Messias ia trazer uma revelação melhor. Mas como é melhor se a do Velho Testamento foi trazida pelo próprio Deus? O que pode ser melhor do que o próprio Deus? Bom, então a gente vai ter que olhar os textos para ver se de fato a nova é melhor do que a velha, ou se eu posso ficar com a velha, né? Tem algum motivo para eu não estar seguindo a lei de Moisés? Ou será que eu devo largar a minha fé e agora procurar um grupo legalista para começar a servir a lei? Isso pode passar pela mente de alguém. Cristo é o mestre melhor de agora. 2 Coríntios 3, de 6 a 16. Segunda Coríntios 3, de 6 a 16. De novo, Paulo era fariseu. Ele sabia a lei de cor e salteado. Então ele sabe o que está falando e ele foi escolhido pelo próprio Cristo para nos ensinar. 2 Coríntios 3, 6, ele diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Existe uma coisa nova que foi trazida por Jesus. Esse Novo Testamento não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Está fazendo alguma diferença entre a letra do Velho Testamento, escrita em pedras, ele vai mencionar isso, escrita em pedras, no versículo 7 ele fala, né? E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele chama o ministério da lei de ministério da morte. Tem motivo para isso, né? A Bíblia diz, aquele que guardar os meus mandamentos viverá por eles. Está escrito isso. Agora ele vem dizer que não é o ministério da vida, é o ministério da morte. Por que Paulo chama a lei de ministério da morte? E tem um motivo para isso. O motivo é por causa de nós, que nós não conseguimos guardar. Então, a maldição da morte para quem quebrar o mandamento está sobre aquele que quebrar o mandamento. Então, era um ministério que acabava levando à morte. Mas o que chama a atenção é esse contraste do novo para o velho, algo que se tornou velho com a chegada do novo. E esse novo não é da letra. Esse é um texto bastante usado nas igrejas para justificar a falta de estudo bíblico, né? Você não deve estudar tanto a Bíblia, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você faz estudos muito detalhados sobre a palavra de Deus, muito delongados, as pessoas falam, não, isso não tem poder, isso não tem vida, isso não transforma vidas. Você precisa deixar o Espírito Santo falar no teu coração, e deve deixar mesmo. Mas ele vai falar isso aqui no seu coração. Por que ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica? Pensa bem, letra sem Espírito continua matando. Claro que nesse contexto aqui,
é o contexto do Velho Testamento. Tinha a pena de morte para quem transgredia os mandamentos. Não tem isso hoje em dia, né? A igreja não está apedrejando ninguém porque cometeu adultério nem coisa assim. Mas, se você parar para pensar nas palavras de Jesus em Mateus 5, por exemplo, quando ele diz que a sua justiça tem que ser muito maior do que a justiça dos fariseus, se a sua justiça não exceder a dos fariseus em muito, então vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Isso é morte, né? Então, se você for olhar só a letra, mesmo que Jesus ensina sem o Espírito, então continua você sem saída, né? Se não fosse o Espírito Santo de Cristo nos regenerar por meio da fé em Cristo Jesus, se fosse só olhar para o que Jesus ensinou de mandamentos, porque também trouxe mandamentos, essa é a grande comissão, né? Fazer discípulos, ensinando eles a guardarem tudo que Jesus ensinou. Mas Jesus teve muitos mandamentos, e se você olhar só para o mandamento, vai ser um fardo talvez até mais pesado que o de Moisés, né? Que ele fala que você não pode nem olhar e cobiçar alguém, não é só adulterar. Se você pensar mal de alguém, você já está cometendo um homicídio, talvez. Então, Jesus olha o coração além das ações. Moisés lida com as ações, mas o coração também, porque ele diz não cobiçará. Né? Mas o que os homens veem são as ações. Os homens julgam pelas ações. Deus, tanto no Velho quanto no Novo, ele estava julgando os corações também. Mas a lei, o juiz da lei, ele tem que aplicar uma sentença baseada naquilo que foi praticado. Então ele vai olhar a prática. Mas Jesus disse, não adianta você estar olhando só o exterior. Se o interior está sujo, não adianta nada. Nem aí você não vai entrar no reino dos céus do mesmo jeito. Graças a Deus pelo Espírito Santo que Ele mandou para nos regenerar, pela morte de Jesus Cristo, na fé de Jesus Cristo também, que nós podemos ter acesso à vida eterna. Mas esse texto aqui é muito claro do contraste daquilo que era fadado a se encerrar e algo que começou. Versículo 9: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, essa palavra que as pessoas não entendem. O Velho Testamento era transitório. Jesus não veio fazer um remendo no Velho Testamento. Ele veio trazer algo novo. Vinho novo tem que colocar em odres novos. Não adianta remendar o velho. O velho é transitório. Essa ideia de que o estatuto é perpétuo, por isso não vai passar. Cuidado, o mandamento, a velha aliança é transitória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então o novo não vai passar. O Novo Testamento não vai passar. Ele diz que esse permanece. Tendo, pois, tal aparência, usamos de muita ousadia ao falar. E aí ele vai continuar explicando sobre isto. Mas é bem claro nesse texto a posição de Paulo. O Velho Testamento passou. Vocês não estão debaixo da lei. Tem outros textos, eu não vou ler todos, eu separei vários, mas talvez valha a pena a gente dar uma olhada em Colossenses 2, 8. Colossenses 2. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora veja quem são esses que trazem vãs filosofias e que tentam persuadir vocês ao erro. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, Cristo riscou essa cédula que era contra nós. Essa cédula é qual? Nas suas ordenanças, é o conjunto de ordenanças da lei de Moisés. Essa é a cédula que nos condenava à morte. Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Porque eu era contrária a ela, evidentemente. Eu quebrava os mandamentos, então a lei me condenava à morte. E a tirou do meio de nós, cravando-a
na cruz. A gente costuma dizer que os nossos pecados foram cravados numa cruz. Agora estou liberto, estou salvo, perdoado. É verdade. Mas tem mais uma coisa que foi cravada aqui que ele está mencionando: a lei, os mandamentos, a cédula que me condenava está cravada na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Não pode comer carne de porco, hein? Eu vou mostrar para você na lei de Moisés que não pode. Ninguém te julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas. Tem muitos grupos cristãos que acham que tem, que não são nem judeu-messiânicos, mas eles gostam tanto do judaísmo que eles acham que tem que praticar as festas dos judeus. Não é errado você praticar, não é errado você não comer carne de porco, não é errado você guardar o sábado. Se você guarda para Deus de coração, porque você quer consagrar a Deus, é o jeito como você entende, nada disso é errado. O errado é você achar que precisa disso para ser salvo e que o outro está indo para o inferno porque ele não faz isso. Então, diz o texto: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Sempre o sábado enfatizado por alguns grupos. Ninguém deve julgar você porque você não guarda o sábado, nem porque você não guarda o sábado como se fosse domingo ou coisa assim. O sábado não está sobre nós como uma lei, e se você violar, você está em pecado no Novo Testamento. Que são o quê? Versículo 17: sombras das coisas futuras, mas o corpo de Cristo. Isso são sombras, tem um significado. Então, as pessoas muitas vezes continuam apegadas às sombras. Nós estamos vivendo a realidade espiritual hoje, trazida por Cristo e pelos apóstolos, e elas não incluem as sombras. As sombras eram um exemplo para ensinar, mostrar aquilo que viria, que era o perfeito. A nova aliança, a nova revelação, essa é o melhor para nós. Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, versículos 6 a 8. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. A nova aliança tem melhores promessas. Mas a velha tinha promessa de riquezas, a velha tinha promessa de domínio sobre os inimigos, e prosperidade, e saúde, e muitos filhos. O que é melhor do que isso? Tem muita coisa melhor do que isso. Vamos brevemente mencionar algumas coisas que são melhores, mas ele diz: então o novo é melhor que o velho. Se o velho fosse a revelação completa de Deus e a perfeita, não haveria necessidade de um novo. É sinal que o novo é melhor, como diz explícita e claramente aqui, Hebreus 8, 6 e o 7 diz: porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então tem algo repreensível. Não sei como eu posso colocar uma coisa assim, como algo repreensível na lei de Deus. A lei é perfeita, mas depende do que você está falando. Uma coisa ali não é repreensível conforme o texto, que não tem a capacidade de santificar a pessoa. O Velho Testamento, as leis não têm, os mandamentos dos sacrifícios não têm a capacidade de aperfeiçoar a pessoa. Então, nesse sentido, ele vai trabalhar todo o contexto aqui do livro de Hebreus, como que Cristo e a nova aliança são melhores do que a lei e Moisés e a velha aliança, e como que a santificação é possível por meio do nosso novo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Versículo 8: porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Aí ele vai começar a citar Jeremias capítulo 31, uma longa citação que ele faz, que nós vamos ver, mas eu queria que ficasse bem claro isso para a gente, que o Novo Testamento não é uma atualização do judaísmo, não é. O Novo Testamento é uma nova coisa, o velho ficou ultrapassado, foi trocado por algo novo. Quando você pensa num computador, quem mexe com um computador, você pode pegar um computador e fazer o que eles chamam de upgrade, né? Ou atualização. Você vai tirar, hoje em dia não está muito comum isso, mas
mas dá para fazer. Você tira um processador velho e coloca um processador novo, ou então troca as memórias, coloca novas memórias, você faz uma atualização no seu computador, troca a versão do Windows lá, ou do Linux, e tem uma máquina mais rápida, melhor, só que tem muitas coisas ali que são da velha. Coloquei remendo novo na máquina velha. Nova aliança não é assim. Nova aliança é você pegar esse computador, não me serve mais, agora eu tenho um melhor aqui. Ah, mas ele é muito parecido em alguns aspectos com o outro. Ele tem uma tela, ele tem um teclado, um mouse, ele tem processador, ele tem muita coisa para ele. Tem o Novo Testamento, os mandamentos. Se você for comparar a lei moral do Velho Testamento com os princípios e a lei moral que você encontra no Novo Testamento, ensinados por Jesus e pelos apóstolos, é muito parecido. Certas coisas com relação à sexualidade são repetidos do mesmo jeito que está no Velho Testamento. E Paulo invoca o Velho Testamento para justificar o ensino dele a respeito da moral. Então você vai perceber a mesma coisa, só que também tem muita coisa diferente. Do mesmo jeito que o computador. É outro computador, mas tem muitas coisas que são iguais ao velho, mas é outro. Não é remendo novo em calça velha. Tá? É isso que ele está falando em todas essas passagens. E o Hebreus, capítulo 8, ele vai mencionar algumas dessas coisas, dessas promessas que são melhores na nova do que na velha aliança. Então, Hebreus capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 12, ele vai começar a citar Jeremias 31. Ele cita do 31 até o 34. E ele repete exatamente como está lá no Velho Testamento. Vamos ler o versículo 8 então, porque repreendendo-os, lhes diz, isso já lemos, versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. Então vou estabelecer um novo concerto, não segundo o concerto que eu fiz com seus pais. Não é o mesmo, é outro. Ele inspirou no dia em que os tomei pela mão para os tirar. Isso aqui não é o Novo Testamento que está falando. Isso aqui está lá em Jeremias. Ele só está repetindo o que Jeremias falou. Está lá no Velho Testamento. Já está profetizado que a velha aliança ia acabar. Então, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. É para o povo judeu a nova aliança. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, tem várias coisas que ele menciona nessa nova aliança que são melhores do que a velha. Primeiro, o que chama atenção é que é uma nova, não é a velha remodelada, isso nós já falamos. Segunda coisa que chama atenção são as leis no coração, versículo 10, eu vou colocar minha lei no seu entendimento e no seu coração. Isso é importante, porque eu mencionei, mesmo no Novo Testamento, se você tenta observar o Novo Testamento só como lei, é um martírio. Se você não está caminhando debaixo da fé, debaixo da graça e debaixo do poder do Espírito Santo, encarar aquilo só como uma lei, vai ser só mais um fardo. Porque se você pega algo como casamento, divórcio no casamento, a lei é dura, porque Moisés diz que se você quiser separar da sua esposa, tem que ter um motivo, tem que ter uma carta de divórcio, depois ela se separa, você não pode casar de novo, se ela casar de novo com alguém, você não pode casar de novo com ela. E aí pergunta para Jesus: é mesmo pode divorciar? Ele fala: não pode. Então mais difícil ainda do que a lei. Ele fala da dureza de corações que as pessoas se divorciam, mas que Moisés deixou. Não é essa a vontade de Deus. Então, ele está explicando o Velho Testamento, mas está no ensino do Novo também. E é algo que é uma iluminação para eles de uma verdade espiritual e prática. Que se você toma como um mandamento somente, você pensa: mas eu sou casado com uma esposa horrível, ou um marido horrível, eu tenho que aguentar.
claro, não vou dizer que 100% das vezes você tem que ficar casado, né? A pessoa está correndo risco de vida por causa do espancador, mas vamos colocar uma situação natural, simplesmente estou com um mau casamento. Eu quero ser feliz, eu quero procurar outro. E Jesus diz, não pode. Aí, se você tomar isso como lei, você vai tentar cumprir na força. Mas é um mandamento, é uma lei sobre mim, então tudo bem, eu aguento, né? Agora, se você crê de todo o coração que o mandamento foi dado por Deus para o seu bem, e que o Espírito Santo está em você, e que isso agrada a Deus, então vai te agradar a Deus. Então a coisa fica diferente. Aí é possível. Aí você vai viver agradando a Deus, mas é pelo Espírito. Se é só na lei, é mais um fardo, mais algo para você se sentir culpado, mais um monte de exortações que tem no Novo Testamento para você se sentir culpado. Mas não é esse o objetivo do Evangelho. É o Espírito para te vivificar. É andar no Espírito, é andar em Cristo, para não satisfazer as coisas que agradam a carne. Então, essa é um dos pontos que você tem, a lei cravada no coração e no entendimento das pessoas. E veja bem, a lei, ele nem diz a lei, ele diz meus preceitos ou meus mandamentos, não é isso? Nós temos versículo 10. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. Se você for estudar texto por texto que fala sobre a nova aliança no Velho Testamento, você vai ver muitas diferenças nas leis que Deus prescreveu na nova aliança em comparação com as leis que ele deu para Moisés. Nós não temos tempo de ver cada texto, mas pega lá Ezequiel 40 até 48, ele vai falar de um monte de preceitos a respeito da nova aliança a ser implementada em Israel. E são muito diferentes dos preceitos que Moisés colocou em alguns momentos, em alguns pontos. Isso até levou alguns rabinos a terem crise com esse texto de Ezequiel e pensaram em não colocá-lo no cânon, na lista de livros sagrados do Velho Testamento, porque não batia com Moisés. Mas então chegaram ao consenso que um dia Elias virá e ele esclarecerá essas aparentes contradições e tudo vai se resolver. Mas eu não creio que você tem que esperar Elias chegar para entender essa diferença. É que existe uma velha aliança e uma nova aliança, e os mandamentos são outros. Muitos são iguais, outros são diferentes. Para nós, o ensino de Deus para a nossa vida, você pode olhar o Velho Testamento, tudo aquilo que tem respaldo no Novo Testamento como forma de mandamento ou princípio, você pode seguir tranquilamente. Mas algumas coisas não tem, muitas coisas não tem. Então você vai olhar, na verdade, é para a nova aliança, para saber aquilo que Deus, os mandamentos que Ele vai implantar no coração. E você segue de coração mandamentos do Senhor, que não são necessariamente os mesmos que Ele deu para Moisés naquela época. Você tem pecados, o Espírito Santo habitando a regeneração. Então nós temos o quê? Uma nova aliança, leis no coração, você tem a regeneração e a habitação do Espírito Santo. Você tem pecados perdoados e você tem todos sendo salvos. Hebreus 8, versículo 11, não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É uma promessa para Israel, um dia vai se cumprir. Nós cremos que no milênio, Israel todo entrará salvo no milênio. Os que entrarem de Israel no milênio serão todos salvos. Então Israel começa com uma nação 100% salva. Evidentemente, com o passar dos 1000 anos, muitas pessoas vão nascendo, essas pessoas têm que se converter também. Mas, em princípio, todo Israel será salvo no começo do milênio. Você tem uma aliança eterna, isso está em Jeremias 32:40. Você tem o Messias reinando sobre Israel, Jeremias 33, 14 a 15. E você tem Deus habitando em um santuário entre eles, Ezequiel 37, 26 a 28. Se você for olhar, eu mencionei 11 pontos aqui. Desses 11, os 7 primeiros nós vemos na igreja hoje. A parte espiritual da lei do nosso coração, ou os mandamentos de Deus no nosso coração, o Espírito Santo habitando, a regeneração, o perdão e a comunhão com Deus. Eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo. Então nós somos incluídos, como descendência de Abraão pela fé, nós somos incluídos nas bênçãos espirituais prometidas a Abraão, lá no Gênesis
quando em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós recebemos essas bênçãos. As últimas 4 bênçãos aqui, nós não vemos hoje na igreja, que é, você não vê Jerusalém prosperando como nas profecias da Nova Aliança, você não vê o Messias reinando ainda em Jerusalém, ou Deus habitando num tabernáculo entre eles, ou então todo Israel sendo salvo. Isso aí são coisas que vão acontecer no futuro, mas são promessas da Nova Aliança também. Então, eu queria pensar agora nos últimos minutos que nós temos, são 6 minutos, sobre os sacrifícios que eu mencionei no começo do estudo do milênio. Se você pega o Velho Testamento, e ele está repleto de textos falando sobre o reino de Deus sobre Israel, no milênio. E ali você vai ver, nesse trecho de Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 48, é um texto longo, não temos como estudar essa noite, mas ali descreve o templo, descreve sacrifícios, descreve rituais de purificação, descreve sacerdotes, levitas. Se Cristo é o nosso sacrifício perfeito, como é que podem esses textos de Ezequiel, e não só de Ezequiel, tem textos de Isaías que falam sobre isso também, sobre Deus habitando num santuário e os gentios trazendo sacrifícios para Deus? É um tempo do milênio, o reino de Deus na terra. Como é que pode, e isso eu confesso para os irmãos, durante muitos anos eu fiquei pensando, como é que pode Jesus Cristo ser o sacrifício perfeito, definitivo? O livro de Hebreus está cheio de passagens sobre isso, que nós não precisamos sacrificar mais hoje. Por que é que de repente, quando Jesus voltar, vai voltar a velha aliança? Mas a nova era perfeita, eterna e não ia mudar. Por que agora está voltando esse monte de sacrifícios? Será que a linguagem é toda simbólica, figurada? Mas por outro lado, se a linguagem for figurada, e ninguém consegue interpretar essa linguagem precisamente, detalhe por detalhe, tem tantos detalhes do templo, medidas e tudo mais, e como oferecerão os sacrifícios, e não é igual Moisés instruiu, é diferente em alguns pontos. Por que tudo isso? Então, como é que alguém vai entender esse texto? Até hoje ninguém nunca entendeu. Milhares de anos que esse texto já está na Bíblia, se ele é simbólico, então ninguém nunca entendeu até hoje. Os judeus acham que vai se cumprir literalmente. Os cristãos dispensacionalistas creem, como nós, que ele vai se cumprir literalmente. Porque se ele não vai cumprir literalmente, então também a mesma profecia que fala que vai ter um descendente de Davi reinando ali também não vai se cumprir literalmente. Porque é o mesmo texto de filho de Davi reinando e levitas oferecendo sacrifícios. Mas Jesus Cristo é do sacerdócio de Melquisedeque. Eu trouxe um estudo sobre isso 1 mês ou 2 atrás. Sacerdócio de Melquisedeque, por que tem que voltar para o Levítico de novo? Então, as pessoas têm lutado com esse texto. Alguns acham, não, os sacrifícios, aqueles que creem que de fato haverá sacrifícios no milênio, eles acham que esses sacrifícios, alguns acham que esses sacrifícios são memoriais, né? Como nós temos a ceia do Senhor, que é um memorial para lembrar da morte de Cristo, então sacrificarão animais no templo como memorial do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Mas eu creio que isso faz parte, mas não cobrem totalmente o texto, porque se você for ver o texto, eu tenho muitas passagens, basta uma, Ezequiel 45, versículo 15. Ezequiel 45, versículo 15. Aqui é a descrição do templo do milênio. É um templo enorme, muito maior do que o monte do templo. O monte do templo hoje não caberia esse templo aqui. Então não é como aquele que foi transcrito para Moisés, mas tem a descrição e tem a descrição dos sacrifícios também. Ezequiel 45, versículo 15. Então, uma das coisas que eles deveriam oferecer, e um cordeiro do rebanho, de cada 200, da mais regada terra de Israel, para a oferta de manjares e para o holocausto, e para o sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová.
Então tem expiação. O sacrifício também está ligado com expiação. Mas é o sangue de Jesus que expia os nossos pecados. Para que tem sangue de animais desse milênio para fazer expiação? Bom, para tentar responder de maneira sucinta, eu vou tentar da maneira mais clara possível, em pouco tempo, para que serviam os sacrifícios do Velho Testamento. Porque se você não entender isto, então você não vai de fato entender por que ele tem sacrifício no milênio. Os sacrifícios do Velho Testamento não podem remover a culpa diante de Deus. Nunca puderam. Só o sacrifício não pode. Não tem esse poder, porque o sangue de animais não pode fazer expiação do pecado. Os hebreus falam isso. Então isso não pode ir por diante também. Se Cristo não morresse numa cruz, aquele sangue não servia para nada. Então, o sangue em si não remove culpa diante de Deus. Era uma purificação ritual e o sangue livrava da morte, mas ele não limpava a consciência. Hebreus 10, 1 e 2 fala sobre isso, Hebreus 9, 10 e 13 fala sobre isso. Então, a pessoa cometeu o pecado, entenda crime. Pecado, nós não temos muito essa noção hoje em dia, porque a igreja não faz as leis do país, né? Mas naquela época, era teocracia. Aquilo que é pecado é a mesma coisa que um crime. Você tem que responder criminalmente por isso. Então, as pessoas às vezes não eram nem crentes. Entenda, a nação de Israel não é uma nação só com gente crente. Tem crente e tem incrédulo. Mas a lei se aplica a todos, aos crentes e aos incrédulos. Você cometeu uma transgressão, se é para pena de morte, você vai morrer. Sendo crente ou sendo incrédulo, você vai morrer. Se você cometeu uma transgressão menor, você tem que oferecer um sacrifício. Mas talvez eu nem acredite em Jeová. Mas eu vou oferecer sacrifício, porque eu não quero pagar com a vida, de repente, porque eu me recusei a oferecer um sacrifício. Então, o outro morre em meu lugar. Talvez a pessoa que ofereceu um animal nem pensa em expiação do pecado, não, mas a lei manda, eu vou fazer. Então, era um ritual com um memorial. Claro, Deus estava preparando o ensino para aquilo que viria, o cordeiro que tiraria um dia os pecados do mundo, mas existia uma reconciliação ali perante a lei também, para que a pessoa estivesse bem temporalmente. Não quer dizer que ela vai ser salva do inferno depois que ela morrer. Se ela não crê no coração, ela não vai ser salva. Só que, se a lei está me obrigando, eu vou lá e ofereço. Perante a lei, temporalmente, ela está bem com a nação. Então, os sacrifícios, eles não limpavam a consciência. Isso é impossível, o sangue de animal te fazer se sentir melhor diante de Deus, porque ele não tem o poder de aliviar a sua consciência. A fé em Deus tinha. A pessoa tinha que ter fé em Deus. É o coração circunciso que Levítico fala, que a lei fala também. Deus quer um coração circunciso, não a carne circuncidada. A lei mandava circuncidar a carne também, mas se o coração não tiver circuncidado, não vai ser salvo na eternidade. Então, os sacrifícios de animais tinham um valor finito, temporal e ritual. O sacrifício de Cristo é infinito, porque ele cobre todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Ele é atemporal também, porque não está preso ao tempo. Aquilo que eu cometi de pecado amanhã, o Cordeiro de Deus me defende perante o Senhor, porque ele derramou o sangue dele por mim também. E é escatológico, vamos dizer assim, não é só ritualístico, é escatológico no sentido que no futuro eu vou receber o reino por causa desse sangue, não por causa do sangue de animais. No Velho Testamento, a pessoa tinha que crer em Deus para ser salva. E aí, como ato de fé, ela vai oferecer o sacrifício que Deus mandou. Mas, no Novo Testamento, a igreja não está debaixo desses sacrifícios. Nós temos que ter só a fé. Então, por que não fica assim até durante o milênio? Por que tem que voltar esses sacrifícios no milênio? É porque você tem que entender que no milênio, mais de uma vez, vai ser uma teocracia. Não vai ter só crente durante os 1000 anos. A prova disso é que no final Satanás é solto e ele consegue arrebanhar multidões do mundo inteiro. Então você tem incrédulos no milênio. Quando entra, talvez entra só crente. Todos de Israel e de fora de Israel, todo mundo crente. Mas vão nascendo pessoas, muitos não vão se converter. Então vai voltar uma teocracia em que a salvação de novo é
pela fé no Cordeiro, aquilo que o Cordeiro fez no passado. Os sacrifícios dos animais lembram daquilo que foi feito na cruz, para que todo mundo saiba que de fato é o sangue de Cristo que purifica pecados, mas vai haver talvez uma expiação perante a lei também, para a reconciliação temporal. Então, certos pecados que você cometeu, você tem que oferecer esses sacrifícios. Expiação é o que o texto diz. Esse ponto é polêmico, muitos vão achar isso absurdo e heresia, muitos evangélicos. Então, aqueles que acham que o texto é simbólico. Eu quero deixar claro para os irmãos que talvez a maioria vai discordar disso que eu estou falando, mas nós, como temos um entendimento literal das profecias, eu creio que essa é a melhor explicação, que nos dá um entendimento do texto sem violar a suficiência do sacrifício de Cristo para expiar meus pecados perante Deus e na eternidade receber o céu e o reino. Mas aqueles que estiverem vivos no milênio, eles vão ter a mesma coisa. Vejam bem, o apóstolo Paulo, só para encerrar, ele entendia essas coisas. Essa diferença entre o sangue suficiente de Cristo para a minha salvação e uma lei que está sobre Israel e que devo cumprir. Ele fez isso. Atos 21, 26, vamos encerrar com esse texto. Atos 21, 26. Muitos acham que Paulo errou aqui. Eu não acho que Paulo errou aqui. Não há nenhuma indicação no texto de que Paulo tenha errado quando ele fez isso. Atos 21, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, Paulo já tinha sido lavado no sangue de Cordeiro, mas é a lei de Israel, então não cumpriu a lei de Israel. Atos 21, 26, não tem problema nenhum em matar animais, então olha só. Atos 21, versículo 26. Ele não confiava nesse sacrifício para a sua purificação perante Deus, para a salvação eterna, nada disso. Ele brigava muito contra aqueles que diziam que você tem que guardar a lei para ser salvo. Ninguém brigou mais do que ele, mas ele fez. Versículo 21, quando ele vai para Jerusalém e tem aquele rebuliço, as pessoas ouvem falar que Paulo chegou em Jerusalém, eles vão tentar prendê-lo porque acham que ele não está guardando a lei. Ele fala já acerca de ti, foram informados, aqui os discípulos falando com Paulo, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo e que há informado acerca de ti. Mas que também tu mesmo andas guardando a lei. E ele diz, eu me fiz como judeu para ganhar os judeus, mesmo sabendo que eu não estou debaixo da lei. Não tinha esse problema. Claro, no milênio vai ser diferente, porque vai haver uma lei, vai haver mandamentos para isso. Mas, assim como esses sacrifícios não anulavam perante Deus e na consciência de Paulo aquilo que ele cria a respeito de Cristo, no milênio também, os sacrifícios dos animais não vão anular a consciência daqueles que creem em Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz. Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim, não por causa dos animais. Eu deixo os irmãos pensarem sobre isso, é um assunto complicado, como eu falei. Muito tempo eu passei meditando sobre isso, eu li bastante servos de Deus dispensacionalistas de todas as linhas que eu podia encontrar, e amilenistas também falando sobre isso. E eu creio que essa é a posição que eu confio mais daqueles que eu estudei. Que Deus abençoe a sua palavra e o entendimento dela.